Momento. Marina, si nos escuchas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Como decíamos en la introducción, Marina da Silva es uno de los líderes políticos más importantes del Brasil de hoy y uno de los países más importantes del continente. Y para nosotros contar con tu presencia, aunque sea virtual, era muy importante en este evento. ¿Se escucha? Sí. Prueba del millón. Escuto. Muy bien, gracias. Se escucha. Bueno, Marina, como conversábamos previamente, quizás en estos momentos en los que se encuentran y los cambios que has tenido que tomar en la última semana, para nosotros lo más importante sería saber de qué manera crees que puedes mantener y sostener ese liderazgo político en el Brasil y contribuir para que el cambio climático se vuelva y se integre como una agenda transversal y crítica en el futuro del país. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos vocês por essa iniciativa, agradecer a Vina e a Unesco por essa oportunidade. Peço desculpas por, infelizmente, não ter sido possível participar diretamente desse importante debate, mas não tenho dúvida de que pensar a introdução do problema da mudança climática nas políticas públicas é fundamental para que possamos ter alguma mudança significativa. O desenvolvimento sustentável, para mim, é o maior desafio nesse processo, porque é a partir da visão de um novo modelo de desenvolvimento que nós poderemos fazer com que os novos desafios, e sobretudo esse da mudança climática, possa fazer parte do planejamento dos governos para transformar essa urgência em novos investimentos. Eu parto do princípio de que nós estamos vivendo um momento de crise, uma grave crise, que eu chamo de uma crise civilizatória, que é constituída de 5 crises. A crise econômica, a crise social, a crise ambiental, a crise política e a crise de valores. A combinação dessas 5 crises, ela nos leva a uma crise civilizatória. E crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Para serem enfrentadas, elas precisam de uma ação, não apenas de um grupo, de um partido, de um setor, mas de todo o tecido social. E é por isso que pensar o aspecto talvez mais dramático dessa crise, que é a crise ambiental, configurada no problema das mudanças climáticas, que pode comprometer o futuro da vida no planeta, só é possível se partirmos do princípio de que esse esforço não se trata apenas de uma maneira de fazer as coisas, mas de uma maneira nova de ser. Não é apenas um questionamento à forma como estamos produzindo e consumindo. É um questionamento à nossa forma inadequada de ser. E, portanto, na base de tudo isso, é preciso que tenhamos as nossas ações plasmadas por um novo sistema de valores. Um sistema de valor que coloca em primeiro lugar a proteção das condições que promovem e sustentam a vida na Terra. E isso precisa ser expresso, obviamente, do ponto de vista prático, nas decisões que tomamos, nas políticas que priorizamos, nos recursos que deslocamos para a implementação dessas políticas. Quando pensamos o modelo energético para suprir a energia necessária para o desenvolvimento de um país, podemos pensar em uma matriz energética que continua priorizando o uso de combustível fóssil, ou podemos priorizar investimentos na produção de energia a partir do uso do vento, do sol, da água, quando em bases sustentáveis, ou da biomassa. Quando fazemos isso, estamos priorizando as mudanças climáticas das políticas públicas. Quando pensamos no nosso modelo agrícola e apostamos no uso de tecnologias de inovação para aumentar a produção por ganho de produtividade
em lugar do uso predatório dos recursos naturais, no caso aqui no Brasil, não há como continuar fazendo o desenvolvimento da pecuária em prejuízo da Amazônia, como vem acontecendo e que nos últimos anos teve uma mudança na questão do desmatamento, mas isso agora, depois da mudança do Código Florestal, começa de novo a ameaçar os ganhos que tivemos de redução de 80% do desmatamento. Quando nós pensamos a agricultura a partir de um olhar que preserva os recursos naturais e, ao mesmo tempo, aumenta a produção por ganho de produtividade e não por degradação ambiental, isso é pensar o problema das mudanças climáticas. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, tivemos uma experiência muito rica, que foi a de trabalhar as políticas ambientais a partir de uma nova abordagem. Qual era essa nova abordagem? Estabelecemos 4 diretrizes para orientar as nossas ações. Controle e participação social, porque é fundamental o envolvimento dos mais diferentes setores da sociedade. Desenvolvimento sustentável, porque é fundamental a mudança do modelo de desenvolvimento. A questão de que era muito importante termos uma política transversal que perpassasse a todos os setores do governo, para que meio ambiente não fosse apenas uma ação isolada dentro do governo, na contramão do que estava sendo feito no Ministério de Transporte, no Ministério de Minas e Energia, de Agricultura, assim por diante. Então, com essas diretrizes, nós passamos a ter uma ação que buscava uma visão integrada da política ambiental. E foi isso que nos levou a uma redução de 80% do desmatamento com o plano de combate ao desmatamento. Agora, nós temos o grande desafio de que os planos para mudanças climáticas que vêm sendo feitos pelos governos, as políticas de mudanças climáticas a partir dos inventários dos países, isso ganhe uma tradução concreta nos investimentos. Mas não apenas nos investimentos públicos, obviamente, não é? Das prioridades dos governos, mas também da iniciativa privada. E isso só será possível quando essa necessidade for um termo de referência dado pela própria sociedade. E os cidadãos, eles têm que compreender que tem um instrumento muito forte para fazer com que essas políticas sejam priorizadas. Ele é consumidor e que, portanto, pode e deve demandar um produto com qualidade ambiental, social, ou seja, né, com os valores éticos da sustentabilidade, e ele é, ao mesmo tempo, eleitor. E como eleitor, ele deve dar um termo de referência para os governadores, deputados, senadores e presidente da República, de que não dá mais para adiar o futuro. De sorte que a minha experiência tem me ensinado que quando o problema da crise civilizatória que estamos enfrentando foi encarado não apenas como uma maneira de fazer, mas como uma maneira de ser, que está ancorado num sistema de valores que pensa o resultado em termos de benefícios do ponto de vista dos bens e serviços que podem ser produzidos a partir desses investimentos, mas dentro desses resultados tem um deles que nós não podemos abrir mão em hipótese alguma, que é o de preservar as condições que promovem e sustentam a vida na Terra. Para mim, o nosso grande desafio é um desafio de natureza ética. Boa parte dos problemas que nós estamos vivendo já tem respostas técnicas. O que falta é o compromisso ético de transformar isso em prioridades dentro dos governos e dentro das empresas. Nós já temos tecnologia e conhecimento para produzir energia do sol, da água, do vento, da biomassa, de fontes
que são mais protetoras, não é, da ambiência que resguarda o futuro da vida no planeta. E por que nós estamos fazendo isso com a urgência necessária? Nós já temos tecnologia para resolver muitos problemas na área social. No entanto, nós ainda temos cerca de 2 bilhões de seres humanos que vivem com menos de $2 por dia. Não é por falta de técnica, é por falta de ética. Então, quando a gente pensa no problema das mudanças climáticas, nós devemos pensar que, em 92, nós fizemos uma convenção em que dali saímos com 3 convenções importantes: a do clima, da biodiversidade e da desertificação. Infelizmente, 20 anos se passaram e nos reunimos novamente no Rio de Janeiro e, em lugar de tomarmos as decisões voltadas para a implementação do que já tínhamos acumulado como uma agenda estratégica para resolver o grave problema da crise ambiental global, mais uma vez adiamos a intervenção. Porque o diagnóstico nós já temos. Nós já temos um diagnóstico e o sentido de urgência que é necessário para intervir nessa situação grave. Mas, infelizmente, os meios para essa intervenção foram adiados para que em 2015 tenhamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que serão implementados a partir de 2020. E o planeta não tem mais como esperar. Eu sempre digo que as mudanças que vão acontecer, talvez elas não venham na forma de uma ruptura abrupta. Eu não acredito nisso. Nós não temos como decretar de um dia para o outro que já teremos como substituir o uso de combustível fóssil. É preciso que tenhamos os investimentos para que haja essa substituição. Não acredito que haverá tempo para uma transição demorada no caminho que foi apontado na Rio+20, em que as medidas emergenciais vão sendo proteladas porque se prioriza a crise econômica em prejuízo da crise ambiental, que é até mais grave do que a crise econômica, que, claro, temos que enfrentá-la. Mas eu acredito profundamente que é possível uma transformação a partir de uma ideia que eu brinco que é uma espécie de mutação. Uma mutação possibilitadora, onde a ação de governos, de empresas e do cidadão consciente de que ele dá o termo de referência, buscando políticas de longo prazo, no curto prazo dos políticos, em lugar de políticas de curto prazo, para alongar o prazo dos políticos, nós vamos produzindo essa mudança. É como se os ideais identificatórios do século XXI, de um novo paradigma civilizatório, produzissem novos projetos identificatórios. Esses novos projetos identificatórios têm que ser traduzidos na ação dos governos, na ação de cada cidadão. E isso produzirá uma nova superfície de sustentação para a qual possamos migrar e fazer a mudança que esperamos possa acontecer. Eu acho que debates como esses colocam para todos nós a grande necessidade de que o que precisa ser feito não pode ser traduzido apenas na lógica de que os governos vão fazer para a sociedade. Os governos têm que fazer com a sociedade. Para isso, talvez precisemos de uma outra visão de Estado, que não seja mais o Estado provedor, que acha que vai fazer para o cidadão. E também não é a do Estado fiscalizador, que acha que vai apenas fiscalizar com normas e com regras e que as coisas vão acontecer, não é, pela lógica de mercado, simplesmente. Tudo em questões que são estratégicas e que a visão de curto prazo sempre atrapalha os interesses de longo prazo e que o interesse imediato sacrifica os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Eu acredito que o que vai acontecer como mudança tem a ver com essa mutação possibilitadora, em que um novo Estado possa surgir.
nem o fiscalizador, nem o Estado provedor, mas o Estado mobilizador, aquele que é capaz de mobilizar o melhor de si mesmo, o melhor da iniciativa privada, da academia, do empreendedorismo social. Para mim, essa mudança, nessa ideia de uma mutação possibilitadora, é a resposta para essa crise civilizatória em que estamos vivendo e, obviamente, que pensando aí o novo modelo, na sua dimensão da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e, por que não dizer, política, ética, estética. Aliás, há uma dimensão da sustentabilidade que é política. Não adianta imaginarmos que a responsabilidade de tudo isso será de um salvador da pátria, de um Messias. Enquanto não assumirmos a responsabilidade como indivíduos, ela não será traduzida no coletivo. Enquanto ela não for assumida do ponto de vista do interesse público, não basta apenas a ação dos indivíduos. E, por último, eu acho que essa ideia de sustentabilidade política tem a ver com o novo sujeito político que acho que caiu, né? Sim, tem a ver com o novo sujeito político que está surgindo no mundo. Está surgindo no mundo um novo sujeito político, que não é mais aquele sujeito político que nós conhecíamos, dirigido e se organizava a partir de mecanismos e estruturas bastante identificáveis. Você tinha um ativismo que era dirigido pelos partidos, pelos sindicatos, pelas corporações, pelos movimentos estudantis organizados, pelas ONGs. Hoje, o ativismo que surge com a possibilidade da interação pessoa a pessoa, através da internet, tem uma configuração completamente diferente. Já não é mais o ativismo dirigido, é o ativismo autoral, aonde cada pessoa é autora, mobilizadora e também protagonista da sua ação política. E o grande desafio desse novo ativismo que começa a acontecer no mundo inteiro, e aqui no Brasil, isso ganhou força em junho de uma forma surpreendente, não é? Esse novo ativista, ele vai ter o grande desafio de não se perder na ação pulverizada, fragmentada, mas começar, não é, a ter a dimensão de que a grande transformação se dá considerando o interesse público, se dá levando em conta a ideia de comunidade para produzir uma espécie de disruptura nesse modelo que está aí estagnado. Ou seja, a sustentabilidade não é uma maneira de fazer, uma maneira de ser, como uma maneira de ser. Ela se traduz no nosso fazer e, obviamente, que para isso é preciso introduzir os grandes desafios nas políticas públicas. E as mudanças climáticas talvez seja o armagedon da crise ambiental e que, portanto, a prioridade para ela deve estar no mais elevado nível, né, de prioridade. Muito obrigada a vocês. Minha qualidade do que está sendo possível entender, porque, infelizmente, eu não consigo falar o espanhol, e o meu portunhol é muito ruim, mas peço desculpas, porque esses dias têm sido muito difíceis aqui, em função de uma agenda política muito tensionada, mas eu espero que vocês possam fazer esse debate e espero ter contribuído um pouco com as ideias que me referi aqui. Muy bueno, muchísimas gracias, Marina. Definitivamente tu planteo nos provoca en términos de decir cómo esta información científica nos lleva a una crisis civilizatoria, ¿no? Y eso requiere nuevos modelos, nuevos marcos éticos de valores, y hacia ahí tenemos que caminar. Y hay muchos ciudadanos que ya están avanzando en esa nueva gestación política. Muchas gracias, Marina, y ha sido muy especial para nosotros contar con tu presencia.